Um amém. Desliga. Bom, nós estamos iniciando mais uma transmissão do nosso trabalho desta manhã de domingo. Nós ainda estamos com a família apenas, mas o nosso objetivo é que esse trabalho cresça, e pedimos que orem nesse sentido. O objetivo de formar pequenas igrejas batistas nos moldes do Novo Testamento. Tenho percebido que as igrejas têm mudado muito da sua maneira inicial. Nós temos plano de voltar às igrejas batistas como elas foram instituídas no início. Então, esse é o nosso plano. Então, nós temos mais um hino, né? Nós vamos ouvir. Estamos usando ainda, usando o cantor cristão 46. Jesus me transformou. E então vamos ouvir e depois nós vamos terminar a lição. Ajuda um pouco a plantarmos e aos poucos nós vamos organizando direito. Bom,
eu comecei há uns 4 domingos atrás um estudo para um curso que eu pretendo organizar a partir dessas lições, que chama-se Doutrinas Batistas Fundamentais. Necessariamente não será nos domingos. Essa primeira lição eu fiz nos domingos, mas eu pretendo gravá-la em outro dia da semana. O objetivo deste curso, ele vai se chamar Aprendizagem Bíblica e Teológica. A aprendizagem bíblica será para todos e a parte teológica para pastores líderes. São aquelas particularidades que nós temos, que muitas vezes o membro comum não tem acesso. Então vai ter um suplemento, pretendo fazer, esse livro já está em andamento, e eu quero formar então a partir dele com esses dois objetivos. Então eu comecei, estou pensando como estou formulando, eu vou fazer uma aula 0, essa aula número 1, Doutrinas Bíblicas Fundamentais A, o assunto é a Bíblia, a aula número 1. Na aula 0 eu quero falar como ele vai funcionar. Isso aí eu vou gravar e colocar no meu Facebook, no site, para as pessoas poderem acompanhar. Hoje, como estamos terminando, eu deixei os versículos com todos. Uma folha já com os versículos. Para facilitar. Nós começamos então, vou fazer só um retrocesso aqui. Doutrinas Batistas Fundamentais, assunto a Bíblia. O texto-chave foi 2 Timóteo 3:16 e 17, que tinha esse assunto da Bíblia. Depois fizemos a introdução. As línguas originais da Bíblia são hebraico e grego. O Velho Testamento, ou melhor, o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Todas as Bíblias do mundo hoje são traduzidas nas línguas originais, vindas principalmente da King James, que é a melhor versão na atualidade, a 1611. E no português nós temos a ACF, Almeida Corrigida Fiel, e também temos uma tradução da SBV, que ela é, com alguns ajustes, fica uma tradução muito boa. As demais traduções eu não recomendo, por conter muitas divergências, muitas palavras traduzidas um pouco diferente do original. Aí o ponto 1 foi: a Bíblia é inspirada por Deus. O ponto 2 foi: a Bíblia é a palavra de Deus. E o ponto 3, que nós começamos na semana passada e terminaríamos hoje, é: a Bíblia é a única e suficiente regra de fé e prática. Nós estamos na letra C, certo? Terminamos lá no João 5:24 da semana passada. Agora vamos para a parte C. Como a Bíblia é a única e suficiente regra de fé e prática, eu gostaria de deixar aqui, falar sobre esse ponto. Quando nós falamos de regra de fé e prática, nós estamos falando para a vida do cristão. Não é para a igreja. Temos que diferenciar isso. A regra de fé e prática serve para o dia a dia do cristão, mas também temos que observar algumas coisas que Jesus fez que
que a Bíblia não estava completa ainda, como Paulo fala aos Coríntios, e que hoje nós não vamos fazer, não é? Nós temos a palavra completa. E a igreja, ela é pautada no Novo Testamento. Assim como Israel, eu não posso falar que Israel é do Novo Testamento. Ele está no Novo Testamento, mas as regras que regeram a nação de Israel estão todas no Antigo Testamento. E se está no Antigo Testamento, então Israel é regido pelo Antigo Testamento, e a igreja, que é a agência atual de Deus na Terra, ela é regida pelo Novo Testamento. Desde lá dos evangelhos, do batismo de João, de Jesus, dos apóstolos, onde forma lá a igreja antes do Pentecoste, em Lucas, Lucas 6, e Marcos também fala isso, que ele chama, aí eu posso enganjar esse texto com 1 Coríntios 12, se não me engano 28, que fala que ele foi o primeiro apóstolos na igreja. Quando ele chamou os 12 do grupo de discípulos, ele forma então a igreja de Cristo. Então nós estamos vendo a Bíblia. A primeira coisa, ela é a regra de fé e prática para a vida cotidiana. Tudo que nós lemos, podemos aplicar para o nosso dia a dia. Isso está em Provérbios, todas as leituras, como nós lemos os versículos aqui, serve para tudo. Mas alguns, quando se trata da regência da igreja, que é diferente, regência e fé e prática, eu tenho que usar o Novo Testamento, porque a igreja está baseada no Novo Testamento. Letra C do nosso texto. Então pode acompanhar aqui mesmo nas letras, os versículos estão aqui. A palavra de Deus é mais importante do que o alimento. Então nós, no ponto 3, a letra A foi a função da Bíblia, que era divinamente inspirada, o objetivo, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Aí contém o leite, contém o alimento sólido para os maduros. B. Seu estudo é mandado por Deus, como nós vimos no domingo passado, a última dos versículos que fala que Deus manda que se estuda e que abençoa também. Depois temos Deus promete bênçãos que estudarem a palavra de Deus. Josué 1:8, João 15:7, Salmo 119, 9 e 11, Mateus 7:24, Lucas 11:28 e terminamos com João 5:24. E agora vem o ponto C. A palavra de Deus é mais importante do que o alimento para o corpo. Nós vamos poder ver esse texto. E falando de Bíblia, nós vamos ver algumas coisas aqui. Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3. Nós vamos ver que a palavra de Deus é mais importante que o alimento para o corpo. Se voltarmos lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, nós vamos ver que já Deus mostrava isso, e depois nós vamos chegar em Mateus, ele mostrando a mesma coisa, ele não extinguiu isso. Então, como regra de fé e prática, a Bíblia, ela serve para a nossa vida cotidiana. Ao lermos a Bíblia, temos que tirar proveito de cada letra que lemos. Mas não podemos formular doutrinas somente assim. Deuteronômio 8:3. Alguém quer ler? E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste,
nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então nós vemos aqui, lá em Deuteronômio, Deus falando, vai ter humilhou, quer dizer, Deus deixou eles caírem em certas situações, deixou ter fome. Então certas situações acontecem, não que isso não quer dizer que Deus está desamparando, mas ele depois continua, ele te sustentou com o maná. O maná era o alimento que Deus deu para eles durante praticamente 40 anos. Comida vinda do céu. Que tu não conheceste, quer dizer, não fabricou, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor o homem viverá. O homem vive da palavra de Deus também. Por isso é necessário a pessoa se alimentar da Bíblia, ler. Se o homem, as pessoas têm essa concepção, essa formação, então por isso que a pessoa não consegue, que não se converteu, não consegue entender Deus, porque ela não se alimenta. Ela fica como se uma pessoa morta, sem alimentação. Jó 23 e 12. E eu falando de Bíblia aqui, eu preciso falar dessa versão. Por exemplo, a NVI, em Lucas 4 e 4, ela omite essa última parte aqui, que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Ela omite que mais de tudo que sai da boca do Senhor. Então, por isso eu não recomendo a maioria das versões novas, como NVI. Lucas 4 e 4 é um dos pontos principais que fala aqui, que ele omite essa questão de alimentação bíblica. É que eu não estou com a minha NVI aqui para ler, mas quem tem pode pegar lá e ver que vai chegar nem só de pão viverá o homem. Aí falta toda uma parte que é, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso não tem lá, foi omitido, foi tirado propositalmente. Mas olha, Deuteronômio já fala a mesma coisa. Jó 23 e 12. Jó estava num estado de calamidade, porque ele passou por uma provação bastante forte. Então, ele foi subjugado a ser provado por Deus nesta questão. Então Jó foi provado porque ele era um homem fiel, uma pessoa fiel. E ele fala que no meio da sua provação, de algo interessante para os nossos dias atuais e para o assunto aqui da Bíblia. Que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Uma das coisas que acontece com a pessoa é quando ela passa por provação, a primeira coisa ela diz que Deus o abandonou. E essa pessoa passa então
a abandonar a Deus. Não foi o caso de Jó. Então, Jó, como regra de fé e prática, se olharmos para ele, quando você passa por situações, você não vai desanimar. Diz assim, Jó 23:12. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. Quer dizer, da palavra de Deus, dos escritos da leitura, ele nunca se apartou. Fala-se que Jó, ele está lá na terra de Ur dos Caldeus, e é um contemporâneo, talvez, a Abraão, a Moisés, uma coisa assim. Ele não está aqui bem para baixo, onde a gente acha que, pela conotação dos livros, ele é lá bem antigo, fala que era um homem justo, mas ele tinha informações de Deus. Então ele fala que do preceito de seus lábios nunca me apartei. Aqui está na metade do livro de Jó. Jó tem 40 capítulos. Capítulo 23. Ele já estava num ponto do meio da sua grande provação. Ele fala do preceito. O preceito é um dos adjetivos referentes à palavra de Deus. Nunca me apartei. E as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção, mais do que ele comia. A palavra de Jó, de Deus, que ele tinha, ele guardava mais do que o seu prato cotidiano, da sua mesa. Era mais importante para ele. Então, dessa forma, nós podemos ver que a palavra de Deus é mais importante do que o alimento para o corpo. Jesus passou por isso, mostrando que ficou 40 dias em jejum. Então, que a palavra de Deus era mais importante para ele. Mateus 24, Mateus 2:2-4. Também vai falar que a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, é mais importante que o alimento para o corpo. Diz assim, pode ler alguém? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui mostra um período que Jesus passou no deserto, jejuando 40 dias. Isso pode representar o período da nossa vida que Jesus passou em 40 dias. Isso representa também o período que Adão passou de provação lá no Éden. E depois vem o tentador, a Jesus. Aqui já não tinha Eva. E o tentador ofereceu para ele comida. Hoje eu sempre tenho falado nos cultos, nos trabalhos, se não tiver comida, o povo não vai. Tudo tem que ter comida. Na minha época, quando eu ia na igreja, não tinha nada disso. Nós íamos simplesmente para o culto. Não tinha comida. E depois, às vezes ficávamos na praça ou no centro da cidade e também não comíamos, porque não tínhamos dinheiro. Mas ele vem e oferece comida. Manda que essas pedras se tornem pães.
Então, Lúcifer aqui, ele oferece o que o homem tem de maior necessidade. Isso é uma questão política hoje, de domínio das nações. O país que tem comida, ele é autossustentável. Comida e petróleo, ele é autossustentável. Então, o próprio Lúcifer aqui oferece a Jesus comida. E não é isso que Jesus ensina. Versículo 4, ele ensina o quê? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode ler Lucas 4, se não me engano. Não está aqui. Mas Lucas também fala desse assunto. Então, o que Jesus está ensinando aqui, que a vida, ela não é condicionada à comida, mas sim à palavra de Deus. Pode ler? E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas de toda a palavra de Deus. Essa parte de toda a palavra de Deus, na NVI, ela não existe, ela foi tirada. Que é o que Jesus está ensinando aqui em Mateus. O homem, ele satisfaz com comida, com festas. Esse não é o objetivo. Ultimamente eu ouvi uma pregação de um pastor faz poucos dias, e ele falando que isso não é função, essa promoção de festas, de eventos e essas coisas, não é função da Igreja de Jesus. O foco de Jesus aqui está, mas nem só de pão viverá o homem. Não está falando que é para a pessoa também jejuar a vida toda, não é isso que está dizendo. Mas o mais importante é que a pessoa vai ter que, se ela se converter, se ela crer em Jesus, ela vai ter que ler a palavra de Deus, porque o alimento espiritual está na Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos. E esse alimento, né, na Bíblia que nós temos hoje, ele pode ser da mesma forma que você encontra no supermercado. Nós temos bons alimentos, como nós temos alimentos modificados. O assunto que eu estou trazendo, doutrinas batistas fundamentais à Bíblia, eu quero mostrar aqui que você, se você quer se alimentar direito, tenha uma boa Bíblia na sua mão. Se você pegar qualquer Bíblia que você encontrar por aí e ler, você pode estar se alimentando de leite falsificado ou de alimento sólido falsificado. Não vai te resolver. Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está dizendo, o homem vai viver de comida também. Mas não é o centro. Eu não sou contra a comunhão das pessoas, mas desde que essa venha após a leitura da Bíblia. E desde que isso seja um objetivo para completar a palavra de Deus, aquilo que você estudou. Se for para só reunir, para comer, Paulo falou aos Coríntios, vocês não têm casas para vocês comerem? Então hoje se foca muito. Tudo que se vai fazer tem que ter comida. Foi o que Satanás ofereceu para Jesus. Comida. Ele não ofereceu outra coisa. Ofereceu comida. Então cuidado quando o seu objetivo é tudo o que você for fazer, a atração seja comida. Bom que se façam testes, né? Os cientistas, os estudiosos, eles fazem muitos estudos e eles fazem muitas pesquisas. Faça um culto e não faça comida. Vê quantos vão
lá. Salmo 119, 103. Também vai falar aqui, nós vamos indo para o final. Diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Está dizendo que a palavra de Deus é mais importante do que o alimento. Isso está escrito lá, Salmo 119, 103. Ela ilumina o crente. Então a palavra de Deus dá direção à vida da pessoa. Mas para ela dar direção para a sua vida, você primeiro tem que se converter. Você tem que ser uma pessoa convertida. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando Davi escreveu esse salmo, eu acredito que seja Davi, o Salmo 119, ele fala da lâmpada. A lâmpada, ela não iluminava um grande espaço. A candeia de antigamente, a mesma que há muitos anos no Brasil se usava, ou nós podemos colocar o farolete, ele iluminava apenas o caminho onde você ia passar. Então a Bíblia, ela tem essa função de iluminar o seu caminho. Se nós trazermos para nossa época moderna, nós podemos pegar o celular, temos lanterna lá, ou tem luz nele. Se você estiver no escuro e você usar o celular, ele vai iluminar apenas um pequeno espaço, que é onde você vai passar, na era moderna. Então eu falei, ela ilumina o crente, o caminho do crente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, como o celular quando você fica sem energia em casa. E luz para o meu caminho, lâmpada e luz. Se lâmpada não servir, luz serve. Porque qualquer forma para se iluminar, usa-se a luz. A luz é a única coisa ou elemento que é mais puro no universo. A luz não tem impureza. Ela é sempre luz. Por isso, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. A luz, ela não tem impureza desde o começo até o final. É luz. A Bíblia também, ela revela o que está no seu coração. Então, quando a pessoa se converte, ela passa a ter o Espírito de Deus dentro da sua vida. Uma pessoa ela é composta de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física. Ele contém a alma e o espírito. Alma e espírito estão interligados. A alma é a parte inteligente e o espírito é aquela parte que liga a pessoa a Deus. É a parte imortal, junto com a alma. Diz um certo pregador uma vez que isso é fácil ser exemplificado quando você vê uma bola. A parte de fora é o corpo, mas por dentro tem uma parte que reveste, seria a alma, ela existe, e dentro tem o ar seria o espírito. Sem essas 3 coisas, ela não funciona. Então, o espírito é como se fosse aquele ar que está lá no mais profundo. Se ele não estiver ali, a bola não tem sentido de existir. Ela não murcha, ela não vai funcionar, ela não vai fazer a função. Então a Bíblia revela o que está no seu coração. Eu não sei o que você está pensando, mas Deus sabe. O Espírito sabe. Hebreus 4, 12, 13. Aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós temos uma palavra, um livro na nossa mão, que ele é vivo. Que ele é moderno. Eu não preciso modernizar a Bíblia. Ela por si é moderna.
ela serve para todas as épocas. Ela é viva. Ela é eficaz. Eficaz é porque ela consegue atingir o seu problema. Quando você tem qualquer situação que te envolva, tem textos na Bíblia que irão suprir essa necessidade. Então a Bíblia é viva e ela é eficaz. Isso por experiência, não só pelo que está escrito. E ela é mais penetrante do que alguma espada de 2 gumes. Uma espada, como eu disse no texto passado, ela penetrava apenas o corpo. E a Bíblia fala que penetra a alma e o espírito, e a divisão do espírito. Ela vai até no mais profundo da pessoa. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas. Quer dizer, onde uma espada não vai, a Bíblia vai. E é apta para discernir os pensamentos. Uma espada não discerne pensamentos, mas a Bíblia discerne. O Espírito Santo sabe o que cada um que está me ouvindo aqui, que está ouvindo agora, que vai ouvir no futuro, está pensando. No exato momento que ele estiver ouvindo. Quem está aqui, eu não sei o que a pessoa está pensando, mas Deus sabe, o Espírito sabe, a Bíblia sabe. Ela está falando de alguma forma com você. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Antes que você tenha essas intenções, a Bíblia já sabe disso. Ela já faz essa função. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, de Deus. Deus é Espírito, é o mesmo Espírito que habita conosco. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, é importante que a Bíblia faz essa função. Ela revela, ela mostra. Você não consegue enganar a Deus. Você pode enganar o pastor por alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas pode ter certeza que vai ser revelado. Porque Deus revela aquilo que você faz em oculto. Muitas pessoas acham que elas estão enganando a Deus, o pastor, o líder, né? E não é bem assim. Esse versículo 13 fala que não tem nada encoberto diante de Deus. Não há nada no universo que ele não saiba o que está acontecendo. A Bíblia tem essa função. Outra função, além de revelar o que está no coração, é lava e purifica. Lava o que está sujo e purifica. São duas coisas importantes para a pessoa chegar a Deus. A lavagem, que é deixar aquilo que está errado, e a purificação. A purificação é a lapidação. É você tirar. João 15:3 diz assim Jesus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A limpeza foi feita mediante o que nesse texto? A palavra que tem falado. Então é a palavra que limpa a pessoa. A palavra então é a água de João, de Nicodemos e de outros textos. Ela lava. E ela purifica. Salmo 119:9. Por isso nós estamos lendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Fé, ela contém aquilo que precisamos por doutrina. E prática, o nosso dia a dia. Salmo 119:9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? O jovem que eu falei aqui não é o jovem de hoje. Mas esse jovem aqui de Davi é um jovem
mais ou menos de 40, 45 anos. Para eles era jovem. Eles viviam bastante tempo. Então, ele fala isso de Absalão, jovem Absalão. Então, jovem não quer dizer que é um jovem na idade. Se nós olharmos para os dias atuais, jovem até 25 anos. Mas pelo lado bíblico, pela a visão bíblica, esse seria um jovem, uma pessoa que ela ainda está aprendendo. Nós vamos aprender sempre. Mas até os 40 anos, 42, 43 anos, você ainda tem muito sonho, muitas coisas que elas ainda estão em modificações. E a partir dessa idade, você deixa essas modificações e passa a crer e acreditar numa coisa mais sólida. Isso você aí já entra numa idade adulta espiritual. Mas ele fala assim, até essa idade, como esse jovem purificará o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como um adulto pode observar o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Como uma criança pode observar, purificar o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Como um pré-adolescente pode observar o seu caminho? Né? Pode se purificar, se lavar, observando conforme a tua palavra. Então, é conforme a palavra de Deus, não é conforme o que eu estou falando, é conforme o que está escrito. Eu tenho que explicar aquilo que está escrito. E o último aqui, ponto da Bíblia como regra de fé e prática, que é o terceiro ponto, ela dá certeza da vida eterna. A maior parte das religiões, elas ensinam que as pessoas não sabem para onde vão. Elas sabem que elas nasceram, que elas estão aqui, mas que se ela morrer, talvez alguém precise estar intercedendo por você, fazendo algumas coisas por você, auxiliando você no mundo espiritual. Então a Bíblia, ela tem a função primordial de dar certeza para aquela pessoa que crê, que está vivendo, que está lendo, que está estudando os seus ensinos. Ela tem a função de mostrar para essa pessoa que quando ela morrer, ela tem a vida eterna. Ninguém vai precisar fazer mais nada para que você permaneça na eternidade. Ela dá certeza disso. Vamos ler aqui. 1 João 5:13. Eu escrevo, mas eu gosto de também, alguns versículos, acompanhar na Bíblia. 1 João 5:13. Fala isso. É o último capítulo de 1 João 5:13. Diz assim: estas coisas vos escrevi. João escreveu o Evangelho de João. João escreveu a primeira epístola ou carta, a segunda epístola ou carta, a terceira epístola ou carta, e escreveu a Revelação ou o Apocalipse que nós temos em português. Então ele fala, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Então, para quem que ele está direcionado? As pessoas que creem. É necessário crer. Essas coisas eu escrevi aos que credes no nome do Filho de Deus, para que, se você crê, se você depositou sua fé, ou se você vai depositar sua fé em Cristo, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então ela dá certeza da vida eterna. Eu não preciso mais fazer nada. No momento que eu creio, eu creio, aceito Jesus e passo então a alimentar de alimentos físicos
e agora de alimento espiritual, para que a minha vida espiritual ela consiga se manter equilibrada, que é a palavra de Deus, é o prato de todo dia. Pelo menos uma refeição você deve fazer. Uma física e uma da Bíblia, de uma leitura, de um versículo, de um texto, de um capítulo. Ela dá certeza da vida eterna. Ninguém precisa fazer nada. As religiões, as crenças, elas ensinam que as pessoas podem perderem a sua salvação. Mas a Bíblia dá certeza aos que creem, essas coisas que eu escrevi, aos que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tendes a vida. Já o momento que creu tem a vida eterna, não perderá mais. É uma teologia errada, a teologia da perca da salvação, que precisa se fazer alguma coisa para chegar a Deus. E João 5,39, o último nó do nosso texto aqui, quando ele falava para os judeus, o próprio João escrevendo, João escreveu muito sobre essa questão, João 5,39, fala sobre essa questão. Cinco e 39. 5:39. Aí a pessoa pode perguntar, nesse texto aqui, que João estava falando para os fariseus. Ele falava muito com os fariseus e os saduceus. Os fariseus e os saduceus representavam a religião atual da época de Jesus. Veja que Jesus veio num contexto religioso, mas esse contexto religioso que Israel estava precisava entender que Jesus ia morrer para que eles tivessem salvação eterna. Não são muitos que se salvam. Então Jesus, em certo momento, falou para eles, olha, 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Se você lê a Bíblia, não tem como você não acreditar nisso. Examinai as Escrituras, quer dizer, folheie a sua Bíblia, leia, pegue os versículos que falam de salvação. O João 5,24 que nós temos aqui atrás. Só um pouquinho atrás aí no mesmo texto. Diz assim, ó, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, primeira coisa, ouvir. Segunda, crer naquele que me enviou. Terceira coisa, resultado, né? Ouve mais. Crê igual tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então quer dizer, a morte e a vida. E João 5,39 fala, examinai as Escrituras, porque está escrito nelas da vida eterna. Então nós terminamos aqui, hoje, nesse domingo, dia 18 de novembro de 2018, esta lição que fala sobre a Bíblia. E que Deus possa, então, dessa forma, abençoar a todos. Vamos terminar, eu vou colocar aqui mais um hino. Deixa eu achar aqui. Vencendo vem Jesus, quem não quer? Vencendo vem Jesus. E aí nós terminamos o nosso estudo. 112. Então, o hino 112 eu vou colocar aqui. E nós vamos terminar assim o nosso trabalho desta manhã. E eu peço que orem para que esse trabalho na região de Jundiaí, onde estamos, possa crescer com pessoas e que as pessoas possam estar orando também por ele.
E que Deus possa acrescentar aquilo que é necessário para que nós possamos desenvolver. 112. Vencendo vem Jesus. Esse hino ele fala que, o cantor cristão, ele fala que Jesus vem vencendo. E no final ele vai vencer, vencido. A última estrofe fala de vencido. Então, desde que Jesus veio, ele vem vencendo. E ele vence por algumas pessoas que creem no seu nome, que ele alcança quando se ouvem a palavra de Deus. Então, eu espero que hoje você possa pensar nesse assunto. Você que está aqui principalmente, presente, e aqueles que vão ouvir e tiverem, ou se você quiser levar esse vídeo, esse texto, que eu vou colocar também depois separado, pode levar no seu, para algum lugar, para uma pessoa ouvir. Então, pense nisso. Jesus vence, ele vem vencendo naqueles que creem nele. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo enreteado, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. As nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fogo hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Bom, amém. Que tenham todos uma boa semana.